Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, latire. Olá, sejam bem-vindos ao terceiro milênio, a visão espírita para uma nova era, um programa da Liga Espírita Pelotense. O terceiro milênio traz um tema importante e interessante. Estaremos falando sobre vida. O grande desafio da vida é sabermos definir o que é a vida e quais são os maiores obstáculos da atualidade para que possamos viver em harmonia. E para esta temática, aqui junto conosco, o nosso convidado, o nosso amigo, o professor Mário Farias. Professor Mário, que satisfação, alegria de receber no terceiro milênio. Seja bem-vindo. É uma satisfação, Madeira, uma nossa saudação aos nossos telespectadores. Continuem conosco e vibrem para que façamos um belo programa que nos torne mais alegres e mais esclarecidos. Sem dúvida. Professor Mário, falar sobre vida. E já te pergunto, qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Qual é? O de viver. O de viver. Por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu próximo, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Essa é a resposta à questão 880 do Livro dos Espíritos. Então, atentemos para esse aspecto, nem de fazer o que quer que possa atentar contra a vida corporal, a existência corporal. Ao longo do programa, nós estaremos tratando da diferenciação entre vida e existência corporal. Então, isso é muito importante, porque nós temos que respeitar a vida dos outros, como aborda essa questão, mas também a nossa. O quinto mandamento dos 10 mandamentos recebidos mediunicamente por Moisés é, em algumas versões, não mateis, noutra não matarás. Então, nem aos outros, nem a si próprio, nem o corpo, nem a alegria, enfim, pelo contrário. Sejamos agentes da vida, da alegria própria e dos outros. Professor Mário, de acordo com a doutrina espírita, quando começa a vida? A vida ela começa lá na gestação ou ela começa após o parto? Quando começa a vida, de acordo com a doutrina espírita? Madeira, aí nós temos que distinguir a vida espiritual da existência corporal. Então, a vida do espírito começa quando Deus nos criou. É o que nos dão conta os benfeitores espirituais, como consta no Livro dos Espíritos, nas questões 115, 121 e 133, que dão conta que Deus nos criou, essa é a palavra que está lá, Deus nos criou, simples e ignorantes, destinados à perfeição. Mas então todos nós que estamos aqui, quem está conosco assistindo a este programa, tivemos uma origem comum. Então é importante nos darmos conta que a doutrina espírita é criacionista. Deus nos criou como espíritos. E é evolucionista também, porque nós evoluímos. Então, eu costumo dizer, que é uma realidade, que a doutrina espírita, na verdade, aqui diz que a nossa origem é divina, cada um de nós temos uma origem comum, criados por Deus, em essência somos iguais, espíritos imortais, e temos uma destinação muito auspiciosa ou alvissareira, que é a perfeição e consequentemente, a felicidade plenas. Então, quanto à vida espiritual, a vida do espírito, que é criado por Deus e é imortal, e depois não tem morte do espírito. Certo, professor Mário, temos uma única vida? Nós temos? Temos, Madeira. Uma vez criado por Deus, vivemos para todo sempre. Somos imortais. Agora, várias existências corporais, várias encarnações. Depois da primeira, que certamente nós que estamos convivendo neste momento, não estamos na primeira encarnação, e já tivemos várias outras, mas depois tem várias existências. Claro que depois também, quando o espírito se torna puro, não precisa mais desta oportunidade redentora que tem
a finalidade do nosso crescimento, a nossa evolução, que é a condição de estarmos nesse instrumento maravilhoso, bonito, elegante, que é o corpo de cada um de nós. Então, conforme o que tu nos relata, a vida é única, é uma só. As existências que são várias. Várias, muitas e muitas. Desde o começo para até atingir a perfeição, são milhares, contam as muitas. Claro que não é um número fixo para cada um, de acordo com o empenho de cada um, certo. vai evoluir mais rapidamente uns do que os outros e abreviando, então, a necessidade, a oportunidade de viver no corpo. Claro. E quando... Ou existir no corpo. Certo. E quando o espírito começa a viver no corpo, ele começa a viver no corpo logo após o parto? Ou já na própria gestação já começa a vivenciar? Quando o espírito começa a viver no corpo? Claro que depois do parto também há vida. Certo. A vida depois do parto. Isso é importante, né? Mas, porque tem a expressão usual, a vida após a morte. Então, Isso. os gaiatos dizem que há vida depois do casamento também, ou questionam quanto a isso. Mas depois do parto há vida sim. Mas começa a vida do corpo, começa quando passa a existir o corpo. E que momento é esse? Quando ocorre a concepção. É o que nos dão conta os benfeitores espirituais na questão 344 do Livro dos Espíritos, e a ciência comprova isso também. O feto se desenvolve, tem seus movimentos, as suas sensações, sensibilidades, enfim. Mas, de acordo com a doutrina espírita, então, a existência corporal do espírito, a união do espírito ao corpo, ocorre no momento da concepção. Mas isto é objeto de um plano reencarnatório que precede ainda esse momento de concepção. Isso é muito bem explicado em várias obras, inclusive em Missionários da Luz, do André Luiz, psicografia do Francisco Cândido Xavier, que nos fala, a título de exemplo, da reencarnação de Segismundo. Como tudo se processa, então não é um acidente biológico a reencarnação de cada um, é um processo programado, dependendo da circunstância, com a participação do próprio espírito ou então de benfeitores espirituais. Não é nenhum acaso nós estarmos aqui, mas tem um momento, então, da existência no corpo, que começa a união na concepção e se completa no ato do nascimento, mas a um corpo já corresponde a um espírito, com todo um planejamento, todo um comprometimento. E é bom que se diga que para reencarnar nós nos comprometemos e prometemos muito mais do que políticos, para ganhar a eleição, para ter o direito de reencarnar, para vir para cá. Então, estamos aqui para cumprir missão e para evoluirmos, sobretudo. Não é para sofrer. Se o sofrimento for necessário, for para o nosso bem, ele acontece também. Mas a finalidade aqui é progredirmos e cumprirmos a nossa missão. Todos, por insignificante que alguém possa julgar que ninguém tem direito disso, ou se auto-julgar, e ele está aqui para cumprir uma missão sempre voltada para o bem, e onde, com quem ele está, ele é insubstituível. Ele tem que cumprir. Por isso que quando acontece de uma pessoa desencarnar, fica uma lacuna, gente, custa aquele preenchimento, porque aquilo vem de longa data, aquele acoplamento, aquele encaixe, aquela peça fundamental no conjunto que nós formamos nos nossos grupos de convivência. Professor Mário, o grande desafio da vida é saber definir o que é a vida. Esse é o grande desafio, a gente saber definir realmente o que é a vida. Madeira, isso é muito importante, saber o que é a vida, cantada em prosa e em verso, procurando explicar, mas para Jesus é muito simples. A vida é a vivência do amor, que pressupõe conhecimento dos ensinamentos dele, e de Deus, que estão na nossa consciência, tudo. Isso nós podemos depreender ao lermos e estudarmos o que está em Lucas, capítulo 10, no diálogo dele, de Jesus, com o doutor da lei. Para tentar Jesus, chegou um doutor da lei, começa isso no item 25 do capítulo 10 do Evangelho de São Lucas. Para tentar Jesus, perguntou: o que é que eu devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus lhe pergunta: que lês na lei? E ele respondeu: amarás a Deus
sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu espírito, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, só sentimentos, algo interno, nada de ritual, nada de manifestação exterior. Então, intimamente, amarás a Deus de todo o teu espírito e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus diz, faz isto e viverás. Então a vida, para Jesus, é a vivência do amor. E várias outras passagens do Evangelho nós vemos o que significa vida, o que é a definição de vida. Então em João, por exemplo, no capítulo 5, versículo 29, diz que e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal sairão para a ressurreição da condenação. Então, vida no significado evangélico é a vivência com alegria, com realizações, mas também, Madeira, com superações, com convivência e superações de dificuldades, porque todos nós temos que passar. Inclusive, Francisco Otaviano, num exagero poético, que teve uma das suas existências no século XIX, Francisco Otaviano, já disse que quem passou a vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, é um espectro de homem, não é homem. Passou pela vida, não viveu. Então, nos dá conta dessa necessidade de convivência e de superação com dificuldades, porque sempre que nós estivermos a rumo de realização, nós vamos ter que superar dificuldades, em nós e externas. Isso causa sofrimento, sendo que o maior deles é sair da nossa inércia, quebrar os nossos paradigmas. É por isso que Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, o negar a si próprio é aqueles conceitos estabelecidos que nós temos e pelos quais nós nos determinamos e que muitas vezes nós precisamos mudar e sair da zona de conforto, além dos outros fatores. Então, quando a pessoa não vive um amor por medo de sofrer? Então, eu já vi vários apaixonados declamando, dizendo essa expressão poética, e ela é bem aceita. Entrar num site de busca, no Google, por exemplo, tem várias ocorrências, comentários e questionamentos a respeito disso. Então, quem passou pela vida e não sofreu, não é espectro de homem, não é homem. Só passou pela vida, não viveu. Mas para Jesus, então, é a vivência do amor. E eu acho que é muito significativo que nós tenhamos isso presente. O amor para nós mesmos e para com os outros, para com todos, para com tudo. E dentro... Madeira, isso em Lucas, capítulo 10, do item 25 ao 28. É muito bom que quem está nos assistindo, que analisem para chegar às suas convicções e usufruir, então, dessa oportunidade. E também se diz que a vida é o conhecimento. Não é por acaso que Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará, o que é muito importante. Tem exageros, inclusive, ideológicos, né, a respeito da vida. Então, para Paulo Freire, a vida é estar em liberdade. Quando ele diz que a vida só vale a pena em liberdade ou lutando por ela. Não exagero ideológico. Claro que a liberdade é importante, mas mesmo que estejamos com o corpo restrito, espiritualmente poderemos estar livres. Te pergunto, professor Mário, o homem tem o direito de interromper a vida do seu próximo? E a história tem mostrado isso, né? Que o homem ceifou e vem ceifando muitas vidas, como também temos acompanhado nos noticiários. Não ceifa só uma vida só, mas ceifa dezenas, centenas e milhares de vidas, né? O homem tem direito de interromper a vida do seu semelhante, do seu próximo? Não tem, Madeira. Por mais expressivo que seja nós termos conhecimento que o Espírito é imortal, como nos diz Jesus no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 28, não tem mais os que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Isso é para a gente não andar com medo, né? Porque, embora devamos ter precauções, cuidados, mas também medo não adianta. Então, ninguém tem o direito de matar o seu semelhante. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ninguém tem o direito de matar, insisto. É o que o
os 10 mandamentos, não mateis, a questão 880 do Livro dos Espíritos, ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu próximo, nem de fazer o que quer que possa comprometer a existência corporal. Então, bem explicado isso. Agora, dependendo da circunstância, a pessoa poderá ter o dever de matar. Isso são coisas diferentes, o direito e o dever. Nos explique melhor. Então, questão 748 do Livro dos Espíritos. A pergunta é se em legítima defesa Deus desculpa matar. E a resposta é somente se for em estado de necessidade, em condição de necessidade. E a pessoa deve ponderar, fazer todo o empenho para ver se tem outra forma de contornar a situação que não seja, então, tirar a vida do seu semelhante. Legalmente isso é previsto também, tem a exclusão da culpabilidade no Código Penal brasileiro, em 3 circunstâncias: legítima defesa, estado de necessidade, no estrito cumprimento de dever legal. Que, inclusive, alguém que é da defesa, da segurança, não poderá se omitir em face de uma pessoa que queira matar outro, de ele matar previamente. É legítimo, então, o trabalho dos atiradores de elite, por exemplo. Vejamos nós agora nesses exemplos de pessoas que se suicidam para matar os outros, utilizando bombas. Então, se antes dele estar no meio dos outros ele fosse eliminado, seria um bem menor. É duro dizer isso, mas é a realidade. Também, Madeira, na questão 359 do Livro dos Espíritos, depois das questões anteriores, falar que sempre que se tire a oportunidade de existência do espírito no corpo é um crime, porque obsta uma oportunidade de reparação, de missão que se vem desempenhar na abordagem do aborto, contempla o caso, questão 359 do Livro dos Espíritos, a questão do aborto chamado eugênico, que é a necessidade de sacrificar o feto para que a mãe se salve. Coisa que hoje em dia, com a evolução da medicina, é o aborto terapêutico. Coisa que com a evolução da medicina é pouco provável que venha acontecer, mas então isso pode acontecer. Agora, nas abordagens a respeito do aborto terapêutico nos sites de busca, também já estão querendo incluir, sem dizer que é, o aborto eugênico, que é aquele que, detectado uma vez que o feto tem algum defeito, então sacrificá-lo. Isso não. Porque muitas vezes é a oportunidade que um espírito está tendo de superar faltas do passado, e a gente vê o quanto é objeto de afeto crianças que têm alguma deficiência, então são mais amados, às vezes, pelos seus pais do que os filhos comuns. Então, não frustremos jamais. Agora, é claro, sempre que a gente fala esses assuntos, como qualquer outra falta que todos nós já cometamos e tenhamos cometido, ter presente a expressão de Jesus, que está no capítulo 8 do Evangelho de São João, versículo 11, que é, para pecado que se tenha cometido, vai-te e não tornes a pecar. E a expressão também de Pedro, na primeira epístola universal dele, no capítulo 4, versículo 8, que diz que o amor cobrirá a multidão dos pecados. Então, nós estamos aqui porque temos faltas cometidas e com o amor a gente vai apagar tudo isso. E, como esclarece o Richard Simonetti, sofrimentos apagam as faltas do passado, mas não iluminam o futuro. O futuro vai ser iluminado pelo bem que se faça para nós, através do empenho da nossa evolução, e a aplicação prática disso, a extensão disso, com relação à nossa vida de relação para com os outros. Sempre tendo presente que o bem que Jesus fala tanto, que a doutrina espírita fala, se pode fazer por ações, dar coisas, limpar feridas, sorrir, acolher, todas essas formas de se fazer ações, que não necessariamente custa dinheiro, poderá custar também, tendo presente que só se dá o que se tem, dinheiro, paz, esses valores também, só assim. Então se pode fazer por ações, por palavras, por pensamentos. Isso está comentado no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu acrescento com certeza outra forma muito útil: ouvir. É muito bom para nós, é um bem que se faz para si próprio e que as outras pessoas também precisam muito. Eu preciso ser ouvido. Então, saber ouvir
é uma grande coisa. E quantas pessoas E a gente carecem, ser ouvido também. E quantas pessoas carecem de alguém poder lhe ouvi-lo, né? Todos carecemos, Madeira. Todos nós somos simultaneamente credores e devedores de afeto, de acolhimento, que inclui o diálogo, a convivência, a fala e a audição. Professor Mário, ainda agora há pouco falavas em Jesus. E é sobre Jesus que eu quero te fazer uma pergunta. É bom falar sobre ele. É maravilhoso, né? Jesus morreu para nos salvar ou viveu e vive para que nos salvemos? Porque existe alguns segmentos religiosos que dizem, a gente respeita, que Jesus morreu para nos salvar. Afinal, morreu para nos salvar ou viveu e vive para que nos salvemos? Dada a circunstância, o episódio de morte do corpo físico de Jesus foi muito significativo para nos dar exemplo de como nós nos comportarmos. Aliás, ele aproveitou todos os momentos para falar e exemplificar de como nós devemos nos comportar. Por isso que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Guia e modelo, então, tem que ser conhecido, tem que ser seguido e imitado. Madeira. E o que Jesus nos diz é que veio para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Então, e que está em João, capítulo 10, versículo 10. 10. E na sequência diz que o lobo vem para roubar as ovelhas e que o pastor dá a sua vida para as ovelhas. Dar a vida não é morrer, é viver pelos outros. A mãe dá a vida para o seu filho, ela não se morre, não se deixa morrer para poder cuidar do filho, se doa. Então é o que Jesus faz conosco. Quando esteve fisicamente entre nós, e continua fazendo afortunadamente. Então Jesus é coisa assim que nós precisamos superar, que ele tenha morrido para nos salvar. É uma tendência de valorizar a morte. Nós temos que valorizar a vida, embora a morte faça parte da vida, do ciclo biológico. E também aquela coisa que Jesus voltará. Jesus não voltará pela simples razão, porque não foi. Afortunadamente, ele está conosco. Então, mas Jesus, então, viveu e vive para que tenhamos vida com abundância. Como? Como ele próprio diz, aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Isso, guardar é seguir os mandamentos. E para seguir tem que conhecê-los. Ninguém vai conseguir seguir uma regra de conduta, uma postura, se não tiver conhecimento. Daí a necessidade do estudo e da reflexão, e não é por acaso que o Espírito de Verdade nos recomenda, como está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espírito: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Dentro dessa temática sobre a vida, podemos tornar assim a vida mais fácil de se viver? Podemos tornar, porque às vezes a gente observa que a vida ela é simples. É nós que complicamos, né, muitas vezes. Podemos tornar a vida mais fácil de se viver? Podemos, mas sempre vai ser complicada. Nós não estamos aqui de férias, nós estamos aqui para trabalhar, para superar dificuldades. Mas podemos sim, não podemos acrescentar nada que complique, e sim simplificar, para nós e para os outros e para nós. O que jamais significa viver em branca nuvem. É agindo, aproveitando e criando oportunidades, saindo da zona de conforto quando necessário, nos permitindo também a zona de conforto. Também. Existe a lei do trabalho, que está no livro dos Espíritos, no livro dos Espíritos, mas também na própria lei aborda a questão do repouso, que é necessário também. Professor Mário, no teu entendimento, quais são assim os maiores desafios, os maiores obstáculos da atualidade para que possamos viver em harmonia? No teu entendimento, quais são assim esses maiores desafios, os maiores obstáculos, né, que nos impedem muitas vezes de viver em harmonia? São muitos, Madeira, mas o principal foi, é e continuará sendo domar a si próprio. Ter o autoconhecimento e procurar se melhorar. Questão 919 do Livro dos Espíritos pergunta qual o meio que a pessoa tem de se melhorar, e a resposta é: conhece-te a ti mesmo. Então é muito necessário que nós tenhamos conhecimento da natureza comum que todos nós temos, espírito imortal, e
criado por Deus, essas coisas que são comuns, mas também as particularidades, as tendências que nós temos para superar. Porque não adianta nós querer exigirmos dos outros, né, para ter uma vivência boa. Tem que partir de nós. Tem que partir de nós. Podemos, se nós não podemos modificar os outros, a nós não podemos nos modificar. E em nos modificando, nós poderemos sim influenciar, fazer com que os outros também se modifiquem, sim, e termos uma convivência melhor. Então, quem nota defeitos em mim, me dê bons exemplos, que eu hei de me inspirar e me tornar melhor, por favor. Sem dúvida nenhuma, que os nossos bons exemplos, né, eles vão influenciando também outras pessoas, né? Com certeza, e nós nos influenciamos por bons exemplos. Também, e nós. Claro, Madeira. A palavra ensina, mas o exemplo arrebata. E isso certeza. É uma coisa... Realmente assim, Jesus nos fala da doutrina espírita, isso é repetido e a gente tem vivência, sabe muito bem disso. As palavras elas convencem, mas os exemplos é que vão nos carregar. Arrebatam, conduzem. Verdade. O Sermão da Montanha proclamado por Jesus seria assim a prova de que somos, no caso de que somente serão bem-aventurados aqueles que souberem superar as dificuldades da vida? O Sermão da Montanha te pergunta assim, professor Mário, seria essa prova que somente serão bem-aventurados aqueles que souberem superar as dificuldades, as atribulações da vida? Madeira, é um excelente roteiro de bem viver. O Sermão da Montanha, dito por Jesus, em cima de um monte, consubstanciado, no caso do Evangelho de São Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, começando pelas bem-aventuranças. Então, nós vamos superar a dificuldade de saber viver, nos tornando humildes, porque o orgulho atrapalha, que é com humildade que se poderá fazer alguma coisa, porque para fazer alguma coisa é necessário que nós tenhamos medo de errar. É necessário também que aprendamos a chorar. Rir é muito bom, mas chorar é necessário. Então, em vez de nos revoltarmos, de reprimir, dar vazão, chorar é uma bênção. Mas chorar não é no sentido de lamuriar. É chorar de fazer barulho e correr lágrimas. Isso é uma bênção que Deus nos oferece. É uma das terapias fundamentais que muitas vezes as pessoas reprimem, principalmente os homens. As mulheres até vivem mais e vivem melhor, se relacionam mais porque elas descarregam as emoções através do choro. Rir é o melhor remédio, mas chorar também é muito bom e é inevitável. Não tenhamos vergonha de fazê-lo. Até por emoção também. Ser manso. Conseguir a mansuetude, tanto que são bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, é fundamental. Também nós aprendermos a ter sede e fome de justiça. Isto é muito importante, inclusive, para o cumprimento dos deveres, para não nos omitirmos. Martin Luther King já dizia, por exemplo, que o que mais apavorava ele não era o rugido dos maus. Hoje em dia se pode dizer o tiroteio, o barulho do tiroteio, o espocar de bombas, suicidas, com vista de matar o outro. O que apavora mais não é isso, e sim a omissão, o silêncio dos bons. Porque, como diz Divaldo Franco, os maus não são bons porque os bons não são melhores. Então, quando nós formos nos tornando melhores, pelo exemplo, influenciaremos os outros, exerceremos maior influência pela força do pensamento, enfim. Também, Madeira, nós nos tornarmos puros de coração, porque veremos a Deus. Então, é necessária a pureza do coração para ver as coisas boas, para viver a vida. Ver Deus em si, nos outros e em torno de nós. Tudo é criação de Deus, então é manifestação divina. E só verão a Deus os que tiverem puro coração. Também nós nos tornarmos, para vivermos melhor, para viver a vida, pacificadores. Porque seremos chamados filhos de Deus. Isso não é pouca coisa, Madeira. Então, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Isso no tocante às bem-aventuranças. Mas tem outras passagens muito significativas que a hora nos recomenda que fique para outra oportunidade. Professor Mário Farias, falar sobre vida é maravilhoso. E viver a vida. E viver a vida é muito bom também. E com o coração repleto de vida, queremos te agradecer pela tua presença aqui, trazer esse maravilhoso tema a todos nós. Nosso muito obrigado. De nada, sempre às ordens, foi um prazer. Eu agradeço também, Madeira. Que Deus nos ajude, a nós que estamos aqui e quem permaneceu conosco. Obrigado pela paciência e um abraço. Obrigado. Para ti também, Madeira. Para nós todos. Obrigado, professor Mário. Terceiro Milênio vai ficando por aqui. Nós agradecemos seu carinho, sua atenção, sua audiência. Lembrando que temos um encontro marcado em nosso próximo programa. Nós estaremos aqui esperando por vocês.
Desejamos a todos um dia maravilhoso, que tenha uma semana repleta de alegria, sucesso, amor, muita vida e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe. Mantire,